já está conosco o Dr. Paulo Nazaré, ele que é endócrino e vai conversar conosco na manhã desta segunda-feira sobre o diabetes. Vamos entender melhor essa doença, que é uma doença importante no contexto das doenças que estão atuantes no mundo nos dias atuais. Primeiramente, vamos cumprimentar o Dr. Paulo Nazaré. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Odair. Bom dia a todos que estão escutando a gente agora, né? Obrigado aí pelo convite, né? Agradecer à Rádio Cultura aí por ter me convidado. Muito bem, doutor Paulo. Vamos falar então sobre diabetes, já que estamos hoje no Dia Mundial do Diabetes, Dia Mundial de Conscientização sobre essa doença, né? Vamos entender então o que é o diabetes, qual é a incidência dessa doença no mundo atualmente? Então, Odair, o diabetes é uma doença muito comum, né? Ela é uma doença crônica e é caracterizada pela elevação da glicose no sangue, ou seja, a taxa de açúcar no sangue. E isso é uma coisa muito importante de saber, porque às vezes as pessoas não conseguem entender, mas o açúcar, quando está muito elevado, ela começa a se tornar tóxica para o nosso corpo. E por isso que traz todos os problemas do diabetes, e por isso que os problemas do diabetes, eles são quase que no corpo inteiro, né? Porque o sangue, com essa toxicidade, está levando para todo o corpo, né? Igual eu falei, é uma doença muito comum, né? No Brasil, a gente estima que tem em torno de 17 milhões de brasileiros que convivem com a doença, né? E, e a gente tem uma estimativa de que isso vai aumentando ao longo dos anos, né? Infelizmente. Muito bem. E quais são os principais sintomas do diabetes, doutor? Então, daí, o diabetes ele tem uma gama de sintomas, uma constelação de sintomas muito grande, né? Variando de quadros inespecíficos ou assintomáticos, ou seja, a pessoa não sente nada, e aí que é o problema, né? A quadros agudos, né? Bastante graves. E os principais, né, sintomas que a pessoa tem que estar atenta para justamente procurar um atendimento médico é quando começa a sentir muita sede, muita vontade de fazer xixi o tempo todo, né? Muita fome e mesmo assim, comendo muito, começa a perder peso. Pessoas que estão sentindo isso devem procurar o médico porque prova para a gente que é um diabetes que está mais avançado. Mas a gente também sabe que, igual eu falei, são sintomas também muito inespecíficos, como fraqueza, mal-estar, visão turva, né? Eu estava escutando um relato do colega de vocês, Aldori? esqueci agora, Odori, isso, Aldori. e ele contando também o quadro dele, que ele perdeu uma parte da visão, então isso tudo pode acontecer com diabetes, sabe? Muito bem. E o papel do açúcar, né? O doutor falou aí da questão do açúcar. Qual é o papel do açúcar nessa história toda? Então, o açúcar para o diabético é o grande vilão, né, dos problemas de saúde do diabético, mas ele não é a causa. Muitas pessoas acham que comer açúcar em excesso, em demasia, vai causar o diabetes, mas não. O açúcar, na verdade, ele é um grande vilão do diabético, porque, igual eu falei, se o problema está no excesso de açúcar no sangue, né, da glicose, se você consome um pouquinho de açúcar, isso eleva muito a glicose no diabético, e por isso que traz todos os problemas, né? Lembrando que o grande desencadeador da doença é a obesidade, né? Principalmente se tratando de diabetes tipo 2, é a obesidade se a gente sabe que comer altas cargas de energia que contém açúcar, a gente engorda, então sim, ele pode também até propiciar o desenvolvimento de um diabetes. Certo. Então também tem uma relação direta aí também entre obesidade e o diabetes, de acordo com o que o doutor acabou de mencionar. Sem dúvida, sem Muito bem. dúvida. Muito bem. Agora, vamos tratar, né? A gente já falou aí sobre o que é, sobre os principais sintomas, a incidência, essa relação aí do açúcar e da obesidade. Mas, enfim, e aí, como evitar e prevenir o diabetes, doutor? Então, igual eu falei que o diabetes, falando sempre no tipo 2, que é o tipo mais comum, né? Ele está altamente relacionado com a obesidade. Então, fica fácil da gente saber que tanto o tratamento quanto a prevenção tem a ver com a dieta, né? Fazer uma dieta balanceada, fazer uma dieta que vai evitar você ganhar peso e atividade física vai fazer parte da forma de prevenir o diabetes e também fazer o tratamento.
Na verdade, o tratamento do diabetes nada mais é do que dieta e atividade física. E todas as medicações que a gente usa é para controlar todos os mecanismos intrínsecos da doença, ou seja, mecanismos que a gente não consegue controlar na dieta e atividade física, para fazer esse controle da glicose. Certo. E os casos mais graves aí, além dessa situação da visão, por exemplo, aí que o Aldori, né, teve um dos sintomas, mas os casos mais graves do diabetes podem evoluir para que tipo de situação? Então, os casos mais graves do diabetes, eles vão ocorrer sempre a longo prazo, né? A gente sabe que como a doença é uma doença crônica, as pessoas, logo ao diagnóstico, às vezes não vão ter nenhum problema, né? Mas os problemas crônicos, principalmente, são aqueles que envolvem a pequena vasculatura, ou seja, os nossos olhos, os nossos rins, os nervos. Então, as pessoas podem, a longo prazo, ter problemas de visão, problema na filtração do sangue, né, com problema renal e problemas vasculares diversos, como úlceras nos pés, problemas de nervos, como dor crônica, enfim, é uma infinidade de problemas. Como eu falei, o sangue está correndo todo o nosso corpo, então pode dar problema em qualquer parte do nosso corpo. Certo. E tem uma história aí, que, por exemplo, a pessoa que tem diabetes, ela tem dificuldade, se ela precisar, por exemplo, passar por alguma cirurgia ou alguma coisa, isso é real? Sim, é real quando a gente pensa no paciente que não está compensado clinicamente. Quando a Certo. glicose está muito alta, o paciente vai ter riscos. Mas se o paciente ou a pessoa que porta o diabetes estiver bem controlada, com as taxas de açúcar controlados, não vai ter problema nenhum. Porque as pessoas que controlam, que sabem fazer o tratamento adequadamente, vai ter um bom controle e o diabetes não vai ser um problema. Certo. E a pessoa que tem o diabetes, então, ela precisa estar constantemente controlando aí a questão da glicose, e aí vai, além da questão do exercício físico, alimentação, qual é o principal medicamento hoje que é utilizado na questão do controle do diabetes? Olha, hoje o principal medicamento é a metformina, né? Foi a primeira medicação que a gente tem para o diabetes, né? E é até hoje a primeira escolha sempre. Então, assim, o SUS oferece, tem medicação gratuita na farmácia popular. Então, assim, a metformina é a principal medicação que a gente tem para o controle do diabetes. Mas temos que lembrar que o diabetes e a obesidade são uma das as doenças endócrinas, desculpa, que são mais estudadas ultimamente e tem cada vez mais lançando medicações mais modernas, mais seguras e mais eficazes. Muito bem. E agora eu queria falar também sobre o diabetes gestacional. Existe alguma Uhum. diferença entre o diabetes gestacional e esse diabetes comum? Quais são as diferenças, enfim? Na verdade, eles são muito próximos, eles são muito parecidos, né? A diferença é que o diabetes gestacional ele é diagnosticado em vigência de gestação. Ou seja, a Certo. mulher não tinha diabetes antes e ela engravida e logo no primeiro momento ali ela tem o diagnóstico de diabetes. Acontece isso por causa de variações hormonais que acontecem no corpo da mulher e também pela própria placenta, né, onde que o bebê fica dentro do útero, que faz algumas modificações do corpo e isso faz uma elevação da glicose. Certo. E, isso é uma situação específica da gravidez ou a mulher, por exemplo, que teve diabetes gestacional, ela precisa ficar atenta depois da gravidez? Excelente pergunta, isso é muito importante, Odair, porque sim, a mulher que teve diabetes gestacional tem um risco 2 vezes maior de apresentar o diabetes tipo 2 no futuro. E é importante também saber que o diabetes durante a gestação também é um grande problema, porque faz o bebê ganhar muito peso e ser um bebê de alto risco para o nascimento, causando riscos durante o parto. E a gente sabe que não só a mãe que corre alguns riscos, né, como desenvolver o diabetes tipo 2 ao longo da vida, como a gente sabe também que filhos nascidos de mães com diabetes gestacional têm um risco maior de serem obesos, né, na infância, a vida adulta, e com isso também desenvolver o diabetes no futuro.
Muito bem, então essa informação é importante, né? As mulheres aí que têm tiveram diabetes gestacional, ficarem atentas e fazer um acompanhamento, porque são mais suscetíveis aí a terem o diabetes no decorrer da sua vida. E é possível, por exemplo, uma mulher ter o diabetes gestacional em uma gestação e numa segunda gestação não apresentar? É comum isso? Comum não, porque se a mulher já teve uma vez, a maior chance é ela desenvolver de novo, porque a gente sabe que ela tem uma predisposição pessoal de desenvolver o diabetes. Mas também não quer dizer que só porque teve em uma vai ter na outra. Porque, igual eu falei, serve também para mulher grávida, né? A prevenção do diabetes é uma alimentação saudável, é atividade física. Então, se na primeira gestação que ela teve diabetes gestacional, ela estava com uma dieta irregular, ela estava indo direto nos desejos que ela tem ali e não estava fazendo uma atividade física. E na segunda gestação, ela já começa a olhar mais para a dieta e fazer uma atividade física regularmente. Pode ser que ela não desenvolva nessa gestação diabetes gestacional. Tudo bem. Doutor, a questão das frutas agora, né, porque a gente fala aqui que o açúcar é o problema para o diabético. Existe Uhum. alguma fruta que não é indicada para um tratamento do diabético? Daí é o seguinte, isso também não é só para o diabético, serve para todos nós, né? Os Certo. excessos que são um problema. Então, assim, a gente tem que comer fruta. É obrigatório, todas as pessoas, independente se têm diabetes ou não, comer frutas. Mas a gente sabe que o excesso das frutas que são um problema. Então, assim, pode comer todo tipo de fruta, desde que respeite, no mínimo, 3 frutas por dia, no máximo 3 frutas por dia, como eu costumo dizer. Então, quando a gente tem isso na cabeça, a gente sabe que, por exemplo, o suco de fruta deve ser evitado. Porque imagina, um suco de integral de laranja, vai no mínimo 4 laranjas. Então, assim, você vai tomar num copo mais do que você precisa ao longo do dia ali de açúcar, né? E a gente sabe que às vezes as pessoas não têm consciência disso, né? Algumas frutas podem ser consumidas de forma mais abundante, porque a gente sabe que tem concentrações muito pequenas de açúcar, como o limão, o maracujá, o caju e as frutas vermelhas. Então, essas frutas podem ser consumidas de uma forma mais abundante ali pelo diabético, sempre que não seja adoçada com açúcar, né? O açúcar, o mel ou qualquer outro componente que venha apresentar açúcar. Pode ser adoçado com adoçantes, né? Adoçantes dietéticos. Certo. E no geral também deve ser a mesma dica para os demais tipos de alimentação, não cometer os excessos. Exatamente, exatamente. O diabetes é a doença do equilíbrio. A pessoa tem que estar equilibrada, tem que fazer uma dieta, uma alimentação equilibrada, tem que fazer atividade física de forma regular, e assim nunca vai ter problema da doença. É claro que existem casos e casos, né? Pessoas individuais, mas a via de regra, se a pessoa se cuida nos excessos e faça atividade física com regularidade, o diabetes vai ser um mal menor. Tudo bem, só para esclarecer, né, agora me chamou a atenção que no início da conversa o doutor falou sobre uma dos sintomas que a pessoa perderia peso, mesmo comendo bastante ali, a pessoa começa a perder peso, mas tem uma relação com a obesidade. Mas Sim. aí, só explica um pouquinho essa relação aí entre perda de peso e a obesidade sendo uma das características também da 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 diabetes, né, do diabetes. Perfeito, perfeito. Bom, a gente tem que então entender primeiro que o diabetes, então, a característica dele é quando a insulina, que é um hormônio do nosso corpo, né, ela perde o efeito ou a gente para de produzir ela. Para a gente entender essa pergunta, né, e a resposta que eu estou te dando, é que os hormônios, de uma forma geral, são como uma chave para nossas células, né? Então, a ação da insulina é abrir a porta da nossa célula para a glicose entrar. E a gente consome a glicose como se fosse a gasolina de um carro, né? A nossa energia. Então, você imagina que quando a gente atinge um peso X, né, em grau de obesidade, essa insulina ela perde a capacidade de abrir essa porta e a glicose ela não consegue entrar para dentro das nossas células e fica acumulada no sangue. Com isso, você perde essa glicose de uma certa forma pela urina. E é um dos motivos que o rim é um dos principais órgãos acometidos do diabetes. E essa glicose, essa energia que você perde na urina,
você não está utilizando como forma até de armazenamento, e por isso você começa a perder peso também. Então, pessoas que perdem peso em vigência de diabetes é porque está com uma doença mais avançada e precisa de ter bastante atenção. Certo, então já está indo para um caso mais sério da doença quando realmente começa a perder peso. Exatamente. Mesmo se alimentando normalmente, enfim, começa a perder peso do nada e isso estiver vinculado a essa situação do diabetes, tem que ter uma atenção ainda maior então. Sim. O peso que a gente fala para a pessoa preocupar é porque, assim, às vezes a pessoa está fazendo uma dieta, uma atividade física, controlando a dieta e perde peso por causa disso. O peso que a gente fala para a pessoa se preocupar é quando ela não está fazendo dieta, está fazendo uma alimentação irregular e começa a perder peso, sempre associado àqueles outros sintomas. Muita sede, muito xixi, e bastante fome, e mesmo assim comendo muito está perdendo peso. Muito bem, e a principal dica, então, depois dessa nossa conversa, doutor, é que em qualquer um desses sintomas, qualquer dúvida, certamente a pessoa precisa procurar um médico e fazer aí os exames de rotina. Nesses exames de rotina, qual é o exame de rotina em que essa situação pode ser verificada e vai chamar a atenção? Os principais exames que a gente consegue observar o diabetes é a glicose, né? Pode ser até aquele ponta de dedo, como um rastreio inicial, né? Ponta de dedo fala bastante para a gente. A glicose do sangue, no exame de sangue, quase todo médico pede o tempo todo para qualquer tipo de exame. E um exame que a gente chama de hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é um exame fofoqueiro, por assim dizer, porque ele fala a média da glicose dos últimos 3 meses, né? Então a gente tem uma ideia de quanto ficou a média da glicose nesses 3 meses, e se tiver elevada, né, quer dizer que nos últimos 3 meses a glicose estava já mais altinha ali. Ah, pois é, porque se você pode fazer um exame hoje, que não é esse que o senhor falou aí, e a tua pode estar normal o exame, mas se você pega desse período, aí vai apontar uma situação melhor então, né, Perfeito, perfeitamente, é isso aí. Às vezes as pessoas fazem o exame de glicose, dão normal, e a hemoglobina glicada já está elevada, né? E aí certo. existem testes também para a gente confirmar se realmente se trata de um diabetes, de um pré-diabetes, ou seja, uma predisposição maior a desenvolver o diabetes. E é claro, quando a gente diagnostica em fases iniciais, fica mais fácil da gente controlar a doença. Tudo bem. Olha, doutor Paulo, eu quero agradecer aí a sua participação aqui no Repórter Cultura, nesse Dia Mundial aí de prevenção e conscientização sobre o diabetes. Foram muito importantes, muito esclarecedoras as informações que o doutor passou aí para o ouvinte do Repórter Cultura. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Daí. E um recado final aí para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Independente se tem diabetes ou não, a melhor forma de manter saúde, de agregar saúde a longo prazo é a atividade física. Então, faça atividade física e faça uma dieta balanceada, né? Se tiver alguma dúvida, procure um médico, pode ser o clínico, não necessariamente um endocrinologista. O clínico vai saber abordar inicialmente os problemas mais comuns do diabetes e também o nutricionista, né, para fazer uma dieta balanceada.